Quem encontrou Efésios capítulo 4, versículo 27? Versículo muito conhecido da igreja. Aleluia. Que diz somente assim: não deis lugar ao diabo. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: não dê lugar ao diabo. Diga assim, irmã ou irmão, não dê lugar ao diabo. Diga. Diga assim para ele também: eu também não vou dar lugar ao diabo. Só tem vaga aqui para o Espírito Santo. Diga para ele. Quantos têm certeza disso? Glorifica a Deus. Aleluia. Senhor Deus maravilhoso Pai, em nome de Jesus, nessa noite fala conosco, Senhor, não aquilo que queremos, mas aquilo que o Teu Espírito Santo, Senhor, tem a ministrar em nossos corações. Me usa, Senhor, nessa noite como canal para a Tua igreja, Senhor. Também fala comigo, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Aleluia. O tema da mensagem, como bem nós já sabemos aqui, é o mesmo texto que nós lemos, ou versículo, podemos dizer assim, né? O tema da mensagem é: não deis lugar ao diabo. Pastor, e o que é dar lugar ao diabo? Essa palavra dar lugar ao diabo é abrir espaço para ele operar, ou simplesmente deixar brechas ou abrir brechas para que o diabo ele entre e comece a trazer certas circunstâncias na vida do cristão bem desagradáveis. Pastor, e isso é possível? Um cristão que tem o Espírito Santo dar lugar ao diabo? É sim. Pastor, é possível um crente em Cristo Jesus, que anda com Jesus, que ama Jesus, discípulo de Jesus, dar lugar ao diabo? É possível, pastor? É sim. Nós bem conhecemos a história de Pedro, que Jesus estava pregando, anunciando a palavra do Senhor aos seus discípulos, e Pedro havia recebido uma revelação pelo Espírito Santo. Isso aqui é só a introdução para a gente começar a entrar aqui no texto. Quando Jesus ele faz uma pergunta aos seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? O que é que estão falando acerca de mim? E alguns dos discípulos diziam: uns dizem que tu és João Batista, que tu és Elias, Jeremias ou um dos profetas. E Jesus faz uma nova pergunta para eles, dizendo: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde a Pedro dizendo: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, que não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas o meu Pai que estás no céu. No mesmo momento que Jesus diz que ele é a rocha, e que Pedro é uma lasca de pedra tirada dessa rocha, e que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja do Senhor, contra a igreja de Cristo. No mesmo momento que Jesus está falando: olha, mas há de ser que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores para ser morto, para ser escarnecido, crucificado. E naquela hora, aquele homem que havia recebido uma revelação do Espírito Santo, agora estava dando lugar ao diabo, porque ele dizia: não, Senhor, não deixe que isso te suceda. Senhor, não permita que isso te suceda. Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, porque tu não conheces as coisas de Deus, senão as dos homens. Pedro deu lugar ao diabo ali. O sentimento que estava no coração de Pedro abriu espaço para que o diabo entrasse. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo, igreja? Aleluia. Pastor, mas de que maneira nós podemos dar brecha ou lugar ao diabo? Primeira coisa que nós devemos entender é quando eu vou estar usando aqui o capítulo 4 e o capítulo 5 de Efésios, e até mesmo o capítulo de número 6 também, encerrando nele, com versículos alternados.
De que maneira nós podemos dar lugar ao diabo? De que forma? Na verdade, quando nós queremos ressuscitar a velha criatura, e isso nós vamos observar lá no versículo de número 22, Paulo está dizendo assim, que quanto ao trato passado vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Quando é que nós damos lugar ao diabo? Quando nós queremos ressuscitar a velha criatura. Mas Paulo está dizendo aqui que nós devemos o quê? Despojar da velha criatura. Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17, Paulo diz assim, que, portanto, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Pastor, quando é que nós queremos ressuscitar a velha criatura? Quando queremos agir da mesma maneira que nós agíamos outrora no passado. Paulo está dizendo, despojai-vos do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano. Mas Paulo aconselha, se renove no Espírito, se renoveis no Espírito, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Paulo está dizendo, revistai-vos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Está aí o segredo para nós nunca darmos lugar ao diabo, é se despojar da velha criatura e se revestir do novo homem, Cristo Jesus, aleluia, que é dotado de toda justiça e santidade. E eu gostaria de trazer alguns pontos aqui, alguns exemplos de como nós podemos dar lugar ao diabo mesmo sendo crente, porque Paulo está falando aqui para a igreja de Éfeso, e o primeiro ponto está lá no versículo 25, quem puder acompanhar comigo aí, tiver com a Bíblia aberta. Como é, pastor, que eu dou lugar ao diabo? Pastor, como é que eu não dou lugar ao diabo? Primeiro ponto, não dar lugar ao diabo é deixando toda mentira. Olha o que é que diz o versículo 25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Dá para imaginar crente mentiroso, irmão? Mas tem, sim ou não? Tem. Irmãos, nós devemos entender que a mentira, ela é do diabo. Amém? Você sabia que no universo não existia essa palavra chamada mentira, essa existência chamada mentira? E Jesus nos dá uma pista como ela surgiu. Abra lá em João capítulo 8, versículo de número 44, por favor, junto comigo. Doutrina é assim, a gente tem que olhar a Bíblia para ver se o pastor não está mentindo, já que nós estamos falando de mentira, né? João capítulo 8, versículo de número 44. Bendito seja o nome de Jesus, aleluia. Jesus está falando assim, glória a Deus, para aqueles religiosos da época. Para os discípulos, para os fariseus, os escribas, todos aqueles que não entendiam o evangelho, que queriam ter alguma coisa como apontar Jesus. Jesus estava dizendo assim, versículo 44, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Presta atenção, primeira característica desse ser espiritual, homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Satanás já teve na verdade, sim ou não? Sim ou não? Sim, mas não se firmou. Quem está na verdade aqui, levanta a mão e dá glória a Deus. Agora deixa eu te dar um conselho, se firme na verdade.
Não deixa a mentira tomar conta de você. Amém? Jesus está dizendo, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É aí onde nós vemos onde surgiu e por quem surgiu a mentira. Agora deixa eu trazer aqui um conselho prático para a igreja. Às vezes nós abrimos brechas e damos lugar ao diabo, quando não entendemos que não existe mentirinha e mentirona. Tudo é mentira. Eu já contemplei muitas vezes, por exemplo, o pai está devendo lá alguém, nós chamamos de galego aqui, né? Nós falamos essa palavra. E o cobrador chegou na porta da pessoa e ele mandou o filho dizer assim: ei, diz lá que eu não estou em casa. Isso é uma mentira, sim ou não? É mentira. Então quando alguém profere uma mentira, não, mas pastor, eu estava com vergonha de dizer que não tinha o dinheiro. É muito melhor você ser sincero e dizer para o cobrador, dizer, eu não tenho como lhe pagar, não tenho o seu dinheiro, do que você mentir e fazer com que teu filho ou alguém da tua casa minta. Alguém liga para você e você diz assim: manda dizer que eu não estou em casa, diga que eu não estou disponível, diga que eu não estou aqui. Isso é uma mentira. E o interessante é que nós não observamos a lacuna que nós estamos abrindo, dando ênfase a Satanás para entrar dentro da nossa casa e muitas vezes dentro da nossa família. Porque os nossos filhos vão começar a crescer vendo a mentira em nós e vão passar a ser mentirosos também. E o diabo ganha território dentro de casa. E o diabo ganha território dentro da família. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, a mentira, ela faz parte do diabo. Então, se nós proferimos a mentira, não deixemos a mentira, nós estamos satisfazendo a vontade do diabo. E agora pensa em um negócio que é escancarar a porta para o diabo, porque ele nunca se firmou na verdade, ele é homicida desde o princípio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Paulo está nos aconselhando: deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Interessante quando Paulo diz assim: somos membros uns dos outros. A tua perna tem como mentir para o teu corpo? Ou a tua perna diz assim, uma vai para a igreja e a outra diz assim, eu não vou porque eu estou doente? Isso pode acontecer? Não pode acontecer. Amém? Então Paulo nos aconselha a deixar a mentira, porque a mentira é do diabo. Tem gente que mente para o esposo, tem gente que mente por causa de dinheiro, tem gente que mente e ensina os filhos a mentir. Não é verdade? Ensina a mentir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. A mentira é um espaço que nós abrimos para o inimigo operar na nossa vida. Então Paulo nos aconselha: deixai a mentira. Segundo ponto é: controle a sua ira. Veja lá o versículo de número 26. O que Paulo está dizendo? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso é um versículo lá de Salmo 4, versículo 4. O que Paulo está dizendo? Irai-vos, mas não pequei. Peraí, pastor, mas a ira, pastor, ela não faz parte das obras da carne? Está lá escrito em Gálatas 5:20. Ela faz parte de das obras da carne? É sim, eu vou explicar isso. Pastor, então me explique, pastor, o que quer dizer lá em Romanos capítulo de número 12, versículo 19, que agora Paulo, ele aconselha nós a irarmos. Abre lá esse texto comigo lá. Abra lá. Mas deixa eu te falar que não há contradição na palavra do Senhor, e eu vou explicar o porquê. Romanos capítulo de número 12.
Aleluia. Versículo 19. Louvado seja Deus. Paulo diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo: não é para vocês se vingar a vós mesmos, dê lugar à ira. Mas Paulo lá estava dizendo: irai-vos, não pequeis. Só que ele mesmo fala em Gálatas capítulo 5, versículo de número 20, que a ira é obra da carne. E lá em Romanos capítulo 1, versículo de número 18, se eu não estou enganado, deixa eu abrir aqui. A mente do pastor não é boa ali como a do presbítero Zé Antônio. Está ali detrás, mas eu estou vendo ele. Versículo 18 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Olha que coisa interessante. Pastor quer dizer que a ira é obra da carne, mas Deus se ira. Só que a ira de Deus é uma ira santa e justa, com justiça. O que Paulo está dizendo para nós é que nós devemos nos irar contra as injustiças, e que seja uma ira que o sol não se ponha sobre a nossa ira. O que é que Paulo está querendo dizer? Que a tua ira não deve permanecer por muito tempo. Quem nunca ficou com raiva aqui de alguma injustiça aqui? Atire a primeira pedra. Todos nós ficamos. Muitas vezes ficamos irados por ver tantas coisas acontecendo, e nós não poder fazer nada. Isso, a ira, ela é um sentimento que ocorre, mas a gente não pode deixar que o sol se ponha, nasça novamente, entre semana e mais semana, entre meses, ano, e aquela ira permaneça no nosso coração. Você sabia que tem mulher que ainda vive irada com o esposo e passa semanas irada com ele? Filho que tem uma ira dentro do coração com os pais e nunca se desfez dessa ira dentro do coração. Mas o que Paulo está nos aconselhando aqui: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Paulo está dizendo assim: não é errado você se irar com as injustiças, com o pecado, com as artimanhas. Quem é que não tem raiva do diabo aqui, meu irmão? Me diga. Quem é que não fica irado ver o diabo escravizando uma pessoa no vício, na cachaça, na prostituição, na feitiçaria? Se nós pudéssemos pegar o diabo pelo chifre, se é que ele tem chifre, e enfergar o focinho dele no chão, a gente fazia isso, mas ele é um ser espiritual. Mas existe um negócio que a gente vence o diabo: oração, pregando a palavra para aquele que está escravizado. Nós fazemos também raiva ao diabo e nos vingamos dele quando nós anunciamos o evangelho e nós vemos as vidas se rendendo aos pés de Jesus Cristo. Aí sim nós descontamos a raiva nele. É esse tipo de ira que Deus está falando, que a palavra de Deus está falando, que Paulo está falando. A ira pertence ao Senhor. A ira de Deus será derramada nessa terra, mas é uma ira com justiça. Louvado seja o nome de Jesus. Esse é o segundo ponto. Vocês já ouviram falar sobre domínio próprio? Domínio próprio faz parte do fruto do Espírito, né? A mansidão. Deixa eu te falar uma coisa. Tem crente que diz assim: eu sou crente, mas meu braço não se converteu. Não é verdade? Tem gente que não sabe ter o domínio próprio, e a gente temos que ter esse negócio chamado domínio próprio. E geralmente perdemos as estribeiras, principalmente com pessoas que têm alguns temperamentos fortes. Por exemplo, a pessoa que é sanguínea, tem um temperamento sanguíneo, essa pessoa facilmente ela perde as estribeiras. Vocês sabiam disso? Às vezes ela deixa o domínio próprio de lado e quer agir com as próprias mãos.
Esquece que o Espírito Santo está dentro dela e quer agir com as próprias mãos, mas não é assim. A vingança pertence a Deus, a ira pertence a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ter domínio próprio. Se o teu corpo, se você é crente, é convertido, o teu braço também é. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que tem pessoa aqui que já deu vontade de dar um cascudo santo. Eu já tive, eu não sou hipócrita. Não adianta eu pregar uma palavra para vocês e dizer: eu nunca senti isso, igreja, eu sou santo do cabelo até o pé. Não. Já me deu vontade de pegar um cabo pelo focinho assim, meu irmão, e ó, mas o que estava em mim é maior. O Espírito Santo é quem me domina. A velha criatura não pode mais me dominar. O velho homem já foi sepultado no batismo. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Irai-vos, mas não pequeis. Quem nunca deu vontade de chutar as panelas no meio da cozinha, chutar o pau da barraca, rebolar a roupa no chão, a toalha do outro lado? Quem nunca sentiu isso? Isso faz parte do sentimento. Mas uma coisa existe: o Espírito Santo. Você sabia que às vezes tem pais que são descontrolados em açoitar os filhos? Vocês sabiam disso? São descontrolados. Eles não se controlam e quando percebe já fez uma besteira. Você sabia que tem filhos que ficaram com traumas por causa de uma surra? Tem filhos que já foram parar em hospitais porque os pais não se controlaram na hora da ira. Nós temos visto tantos vídeos aí na internet de pais, até professores, pessoas espancando quase até a morte, porque a ira tomou conta daquela pessoa, irmão. Mas nós que conhecemos a palavra temos que ser diferentes. Terceiro ponto. Esse aqui é bem interessante, versículo de número 29. Versículo 28. É o terceiro ponto. Não tome para você aquilo que não lhe pertence. Olha o que Paulo diz aqui. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Que Paulo está nos aconselhando. Se tu era um ladrão de castanha, meu irmão, não vá mais lá no terreiro do vizinho roubar castanha não, pelo amor de Deus. Tá bom? Não passa a cerca a extrema e diz assim: opa, o caju caiu para cá, e puxa a vara assim, ó. Não tome aquilo que não é seu. O que é seu é seu, o que é do outro é do outro. Amém? Opa, tem gente que diz assim: obrigado Deus, achei uma carteira. Glória a Deus, estava precisando. Aí está lá o documento, o CPF, o endereço da pessoa. Você conhece a pessoa e assim: mas Deus. Qual é a função do crente? Entregar aquilo que não é seu. Não pense que foi Deus, porque não foi. Foi Deus que colocou na sua vida como cristão para devolver aquilo que é do próximo. Amém? Para devolver aquilo que é do próximo. Opa, glória a Deus, achei um celular novo, zerado. Que bom. E aí, pastor, você acha que é de Deus? É não, meu filho, devolva para o dono. Amém? Não queira aquilo que não é seu. Louvado seja o nome do Senhor, porque um dia você pode perder também. Aleluia. E a gente sabe que o oitavo mandamento, lá em Êxodo, capítulo de número 20, versículo 15, é esse: não furtarás. Amém? Não furtarás. Esse é o oitavo mandamento dos 10 mandamentos, né? Às vezes, por impulso, eu já conheci crente, eu já conheci uma pessoa, irmão, que era pior do que uma ratazana. Podia ver nada. Amém? Podia ver nada. Se ela entrasse na tua casa, ela orava na tua casa, mas levava o que era teu. Eu estou falando sério, irmão. Crente. Irmãos, Paulo está aconselhando aqui: não furte, não roube, não dê lugar ao diabo, não queira aquilo que não é seu. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que quer a mulher do próximo, irmão, né? Você sabia que o 10º mandamento é: não cobiçarás? 10º mandamento.
Rapaz, mas pastor, mas ele é casado, mas ele é um gatinho. Mas não é teu. Já veio uma gata antes e levou ele. Amém? Então entenda uma coisa, não queira aquilo que não é seu, irmão. Louvado seja Deus. Aquilo que é teu, aquilo que é do próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não dê lugar ao diabo desta maneira. Quarto ponto. Louvado seja o nome do Senhor. E para a gente finalizar aqui esse terceiro ponto. Nós bem sabemos quem é o ladrão na Bíblia, né? João 10:10. Jesus diz assim: o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Quem é o ladrão? O diabo. Amém? O diabo é ladrão. Então, irmãos, a gente não pode dar ênfase, dar brecha ao diabo. Louvado seja o nome do Senhor. E deixa eu falar uma coisa. Porque tem gente que não rouba, mas compra o roubo. É pior. Está sendo cúmplice. Rapaz, pastor, achei um celular no preço, ó. Rapaz, pastor, esse celular aqui custa R$1.800. O cara me vendeu por 200, pastor. Vai te converter, rapaz, isso é roubado. Isso aí nunca foi Deus que te deu, não. Paulo está aconselhando: trabalhe com as suas mãos, fazendo o que é bom, para quando você ter, repartir com quem tem necessidade. Então tome cuidado, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos passar lá para o quarto ponto. Controle as suas palavras. Está lá no versículo 29, é o quarto ponto. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graças ao que ouve. Louvado seja o nome do Senhor. Palavras torpes. O que é palavras torpes, pastor? Palavras imorais, ilícitas, palavrões, né? Você sabia que tem crente que não pode levar uma topada, que o palavrão foi lá do tamanho da, né? Aí olha para um lado para ver se não tem um crente, olha para o outro. Se tiver na frente do pastor, dê uma topada, opa, glória a Deus. Rapaz, essa pedra aqui. Mas quando não tem ninguém, meu irmão, até o diabo fica com medo, né? Vigia, irmão. Você sabia que as palavras que nós proferimos, isso tem um grande valor, uma grande importância no mundo espiritual? Então, se você não sabia, tome cuidado com aquilo que você fala. Amém? Cuidado você em não amaldiçoar os filhos. Louvado seja Deus. Eu já vi mãe dizer assim: esse menino é um canito. Eu digo: Jesus, tem misericórdia. Eu já vi mãe dizer assim: vem pra cá, diabo. Com o próprio filho. Eu digo: Jesus, tem misericórdia. Ela está amaldiçoando o filho e não sabe. Quem já viu isso aqui, irmão? Seja sincero, eu já vi. Então a gente temos que tomar cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos esquecer que lá em Tiago capítulo 3 versículo 6, a língua, ela é inflamada. Você sabe por quem? Pelo inferno. Toma cuidado com a tua língua, que tem peçonha, veneno, língua venenosa, língua de cobra, inflamada pelo inferno, coça para fofocar. Então toma cuidado com a língua, meu irmão. Tá bom? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Pastor, e o diabo pode entrar na minha vida através de uma palavra torpe? Ele não só pode, como ele entra. Eu vou entrar porque ela só fala palavrão. Na igreja, glória a Deus e aleluia, é muito fogo e unção, mas em casa é palavrão, né? Então, irmão, seja crente não só na igreja, em casa, onde você quer que você esteja. O teu linguajar tem que ser santo. Louvado seja o nome do Senhor. A tua boca tem que ser santa. Aleluia. Louvado seja Deus. Você sabe o que é que acontece quando você fala palavrão? Você sabe? Quando o crente fala em palavrão, ele entristece o Espírito Santo. Olha lá o versículo posterior. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. O crente falou palavrão, o Espírito Santo se entristece na hora.
na hora. Você sabe por que ele se entristece? Primeiro, porque ele está dentro de você. Segundo, porque ele é santo. E santo não pode compactuar com aquilo que é profano. Amém? Então, olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: irmão ou irmã, vigia com as tuas palavras. Eu já vi obreiro falando palavrão. Obreiro que dirige culto, que prega, falando palavrão. Fica assim, aí depois dá aquela risada assim, sabe? Quando percebeu que tem um crente perto aí quer disfarçar, só misericórdia. Eu disse assim: não, isso aí é costume mesmo. Louvado seja Deus. Quinto ponto: se desfaça de todo sentimento ruim. Vê lá o versículo de número 31. Toda amargura e ira e cólera e gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de dentre vós. Amém? Seja tirada de entre vós. Louvado seja o nome de Jesus. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo de número 15, lá vai falar que o autor disse para nós não permitir que brote em nós nenhuma raiz de amargura. Você já deparou com uma pessoa amargurada? Pensa em negócio ruim. Uma pessoa amargurada, ela nunca sorri, só murmura, não tem felicidade no semblante. Ela é uma pessoa totalmente negativa. Por quê? Porque dentro dela existe uma amargura. Ela não deixa, ela não se desfaz daquele sentimento ruim. Ela é colérica. Você sabia que uma pessoa colérica também é um dos um temperamento, a pessoa ser colérica. O que é, pastor, uma pessoa colérica? É uma pessoa pior do que a sanguínea. Pior. Ela vive com raiva direto. Ela é azeda, ranzinza. É uma pessoa colérica. Facilmente, não precisa nem você pisar no pé dela. Basta você dizer, olhar para ela e dizer assim: o quê? Né? Tem pessoa bruta. Tem pessoa tão amarga da vida que não sai nada dela doce, é uma fonte amarga. E Tiago diz assim: de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e nem água amarga. Ela é uma fonte amarga, ela é uma Mara. Vocês já ouviram falar na Mara da Bíblia? Né? A sogra de Ruth. Não me chame mais Noemi, meu nome agora é Mara, porque eu sou amargosa. Agora pensa conviver com uma amargosa pro resto da vida. É dureza, meu irmão. É dureza. Então Paulo nos aconselha: tira todo sentimento ruim, gritaria, blasfêmias. O que é blasfêmias? É você amaldiçoar a Deus. Eu já vi pessoas amaldiçoando a Deus. Aleluia. Tira toda a malícia. Tudo isso, esses sentimentos, são sentimentos que atraem o diabo para a vida da pessoa, irmão. Você sabia que existem sentimentos que o diabo, ele só aumenta, que ele só investe para que a pessoa não se desfaça daquele sentimento? E o Espírito Santo, através dessa palavra, está falando para nós: não deixa brotar no teu coração nenhum sentimento de amargura, de cólera, de malícia. Louvado seja o nome do Senhor. De blasfêmia. Tira isso da tua vida. Você agora é santo, você é santa. As tuas palavras têm que ser doces, têm que promover edificação. Aleluia. Como é que o diabo como é que eu não dou lugar ao diabo, pastor? Sexto ponto, né? Sendo bom, misericordioso e perdoando. Versículo de número 32. Paulo diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo.
Mateus 6, versículo 14, versículo 15. Jesus ele está dizendo: se nós perdoarmos uns aos outros, também seremos perdoados por Deus. Mas no versículo 15, Jesus diz assim: mas se vós não perdoardes o próximo, o teu irmão, o teu companheiro, se você não perdoar as dívidas uns dos outros, os pecados uns dos outros, o vosso Pai Celestial também não vai perdoar vocês. Você sabia que muitas pessoas vão para o inferno porque não perdoaram? Existem pessoas dentro da igreja que não conseguem liberar o perdão para a vida daquela pessoa que lhe ofendeu, e carregam anos e anos dentro da igreja. E por quê? Porque existe um sentimento que não libera, um sentimento de perdão. Mas pastor, você não sabe o que ele fez, o que ela fez comigo. Não importa, você tem que liberar o perdão para que Deus opere na tua vida, para que Deus perdoe você também. Você não era bonzinho, mas Deus te perdoou. O perdão faz parte, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Nós devemos perdoar, porque Deus em Cristo também nos perdoou. Sétimo ponto. Agora nós vamos lá para o versículo 5. Sétimo ponto é: afasta-te de toda imoralidade sexual e idolatria. Versículo 3 do capítulo 5 diz assim: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém santos, nem torpezas, nem pavoices, nem chocarrices, que não convém, mais antes ações de graça, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, qual é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Você sabia que existem pessoas que dão tanto lugar ao diabo com essas coisas, chamado pecado sexual, impureza, lascívia, todo tipo de imoralidade sexual. Ele não consegue se controlar diante do celular, ele tem que ir lá numas pastas ou nos vídeos que tem pornografia. Cuidado dos grupos que você participa, que as pessoas colocam vídeos de pornô. O teu olhar agora é santo, a tua vida é santa. Se isso está acontecendo nos grupos que vocês participam, sai desse grupo, exclui esse grupo, porque teus olhos não é mais para ser colocado nessas coisas. Foge de toda promiscuidade, foge de toda avareza. E o que é avareza? Amor ao dinheiro, é avareza. E a avareza também é idolatria, porque amar o dinheiro é idolatria. Amém? Isso é idolatria. Então a gente tem, eu estou falando aqui, irmão, de espaços que o diabo ele encontra para entrar na vida de um crente. Na vida de um crente. Então a gente temos que tomar cuidado com isso. Tirar essas coisas da nossa vida. Isso vale não só para o pecado visual, mas audiovisual, mas também para o pecado que é cometido, carnalmente falando. A prostituição, amém? A impureza, a fornicação, nós devemos se desfazer disso. E nós devemos entender o que é prostituição. Prostituição é um sexo ilícito que tem retorno. Amém? Pessoa que vende o corpo, isso é prostituição. Adorar outros deuses também é prostituição. Adorar uma imagem de escultura também é prostituição. Vocês sabiam disso? Adorar um ídolo é prostituição. Mas e o que é fornicação, pastor? Fornicação é relacionamento sexual com uma pessoa que não é seu esposo ou sua esposa. Amém? É diferente também do adultério. O adultério é quem é casado e tem um relacionamento extraconjugal. Isso é adultério. A gente deve separar o que é prostituição, o que é fornicação e o que é adultério. Amém? Então essas coisas, Paulo está nos aconselhando: tira isso da tua vida, porque isso é uma brecha que Satanás está encontrando para te atingir, para te colocar na lona, para te fazer sofrer. Louvado seja o nome de Jesus.
Oitavo ponto: não seja cúmplice das obras das trevas. Capítulo 5, versículo 11, olha aí. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Pastor, como é que eu sou participante das obras das trevas? Eu vou dar aqui um exemplo bem rasinho. Bem rasinho aqui, porque tem crente aqui, eu sei que não gosta. Graças a Deus, aqui só tem crente abençoado. Pastor, eu sou crente, mas eu não largo a novela da Globo. Você está sendo participante com as obras das trevas. Não, pastor, mas é só o Big Brother. Você está sendo participante com as obras das trevas. É mesmo, pastor? É assim. São obras infrutuosas. Eu estou dando só rasinho aqui, rasinho. Pastor, mas não tem nada a ver. Você sabe, o maior pecado é aquele que a pessoa diz assim: tem nada a ver. Tem nada a ver, não, tem nada a ver não, pastor. Que é isso? Que é isso, pastor? Tem nada a ver. Irmãos, você é crente. O que é que tem de edificação você assistir essas porcarias da Globo? Amém? Os teus olhos é santo. Você sabia que eu prego para pessoas aqui e quando termina o culto, quando chega em casa, liga a televisão e liga e assiste? Não se importa com a mensagem, não se importa que é o Espírito Santo usando a minha vida, eu não tenho dúvida disso. E você está abrindo uma lacuna, uma brecha para o diabo entrar na tua vida e você nunca vai ser liberto. Nunca vai ser liberta, porque você está escancarando uma porta para o diabo entrar na tua vida espiritual. Mas pastor, não tem nada a ver. Tem, meu filho, tem tudo a ver. São obras infrutuosas das trevas. Não seja participante das obras das trevas. Uma certa vez eu estava na Pindoretama e mataram esse rapaz. Há pouco tempo. Faz pouco tempo que mataram esse rapaz e jogaram ali na pista, todo esquartejado. Eu estava na Pindoretama e eu ia saindo do mercantil. Ele chegou para mim e disse assim: boa noite. Eu digo: boa noite. Eu estou com tanta fome. E eu olhei assim, eu não gosto de julgar ninguém pela aparência, mas já tinha visto ele pela rua e sabia que ele pegava droga. E eu disse assim: sim, o que é que você quer? Ele disse assim: você pode arranjar alguma coisa para eu comer, porque eu estou com muita fome. E naquela hora, irmão, quando a gente sabe que a pessoa, pode ser a fome mesmo, que a pessoa que usa droga tem um momento que o estômago está vazio, chegou no limite, não tem mais como. E eu disse para ele assim: olha, pois eu vou fazer o seguinte, eu não vou dar o dinheiro a você, nós vamos lá no mercantil, vou voltar e vou comprar o que você quiser comer. Aí ele disse assim: tudo bem, pois vamos. Aí ele ia comigo. Eu disse: espera aí, vamos fazer o seguinte. Eu estava muito avexado. Eu disse assim: eu vou te dar o dinheiro, mas eu só te dou se tu me prometer uma coisa, que tu não é para usar com outra coisa, é para tu comer. Ele disse: está certo. Eu disse assim: você promete, não está prometendo a mim, prometa a Deus. Eu disse: prometo. E eu dei dinheiro a ele, e eu vi ele entrando no mercantil. Porque se eu pegasse esse dinheiro e disse pega, e ele fosse para uma boca comprar droga, eu estava sendo participante com as obras das trevas. Muitas vezes a gente fica receoso de ajudar uma pessoa dessa que está na rua, né, de dar um dinheiro, porque a gente sabe que muitas vezes no lugar dele comprar comida, ele vai comprar droga. Mas a gente não pode esquecer também que são pessoas que também sentem fome, que precisam se alimentar, estão lá jogados na rua, são dependentes químicos, o diabo está escravizando. A gente temos que tomar muito cuidado com isso, irmão. Paulo está aconselhando: não sejamos participantes das obras das trevas. Não deixa o diabo entrar dentro da tua casa através de programas que tem pornografia, através de músicas seculares. Não deixa o diabo entrar na tua casa, na tua vida, através de janelas que o próprio diabo cria para destruir vidas que estão por aí. Nós devemos tomarmos muito cuidado, nós temos que ser vigilantes. Louvado seja o nome do Senhor. Apóstolo Pedro,
1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8, Pedro diz assim: vigiai, sede sóbrio, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então vigia, crente na terra. Não pense que o diabo é um cãozinho que você vai bater o pé, ele vai correr, não. Ele anda até o derredor bramando como um leão. Ele está buscando uma brecha para entrar na tua vida e destruir a tua vida. Vigiai, sede sóbrio, não seja um ébrio espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos estão entendendo? Diga amém. Nono ponto: deixe os vícios e se encha do Espírito Santo. Amém? Pastor, o vício é uma janela para o diabo operar na minha vida? É sim. Olha o versículo de número 18, capítulo 5. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu conheci um presbítero, conheço, que ele me contou a história, o testemunho dele. Ele disse: pastor, era uma benção na igreja, um homem pregador que faz gosto ver ele pregar, jovem, pregação maravilhosa, uma eloquência admirável. Mas ele me contou e disse: pastor, um dia cheguei na minha casa e alguém da minha família me ofereceu droga. Ele já tinha saído da criminalidade, dos vícios. E ele chegou, estava lá em cima da geladeira. Ele disse: não quero mais isso, eu sou crente, estou na igreja, não quero. E a pessoa da família ficou insistindo: rapaz, vai lá, só pega um aqui e tal. E de início ele não quis. O Espírito Santo o ajudou a resistir. Mas uma hora a tentação foi mais forte. Ele disse que foi lá, pegou e fumou. No mesmo instante que ele fumou, que soltou a primeira fumaça, a fumaça se transformou em um demônio. Ele disse: pastor, o demônio apareceu para mim, e a minha vida dali para em diante foi uma vida atormentada por demônios. Eu repreendia em nome de Jesus, eu expulsava em nome de Jesus. Ele disse que o negócio era tão sério que muitas vezes ele estava deitado na cama, ele sentia a cama dele balançar. Os demônios começaram a fazer coisas com ele terríveis. As alucinações eram tão grandes, e a batalha espiritual era tão grande, que ele chegou a quebrar os dedos da própria mãe. Porque o demônio se transfigurou. Quando a mãe dele apareceu para ele, o demônio assumiu uma forma, enganou, iludiu. No rosto da mãe dele, ele partiu para cima da mãe dele e disse assim: pastor, eu quebrei os dedos da minha mãe, achando que era o demônio. Irmãos, Paulo está aconselhando. A bebida aqui, a bebida forte, ela é um vício. E ele está dizendo assim: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você sabe como é que nós vencemos os vícios? Enchendo-os do Espírito de Deus, não deixando vaga para Satanás. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. É deixando espaço para Deus operar na nossa vida, é se enchendo da presença do Espírito. Quanto mais eu mergulho na presença do Espírito, mais eu me encho, mais eu busco, mais eu tenho sede da presença do Espírito Santo. Os vícios não vão mais ter lugar na tua vida. Eu já contei aqui outras vezes que tinha um irmão na igreja, e que ele tinha um vício. E pensa assim, tem vício que é pior do que a droga. Aparentemente ele é mais fraco do que a cocaína, do que a pedra, a maconha. Eu estou falando do cigarro. Que às vezes eu já conheci irmão que deixou a cachaça, deixou as drogas, mas não se libertava do cigarro. Ou seja, no vício mais fraco, Satanás escravizava ele.
E uma certa vez, não é o caso dessa pessoa, essa pessoa já partiu. E uma certa vez eu era obreiro na igreja e nós estávamos tirando a oferta, o culto rolando, o louvor, eu ia passando com a salva e tinha um irmão que ele tinha um trabalho grande. A Narli vai saber quem é que eu estou falando aqui. E ele tinha um trabalho de tirar a oferta, porque a oferta dele era amarrada dentro de uma sacola, tirada de outra sacola, com outra terceira sacola, e quando ele tirava o dinheirozinho, botava a oferta, depois amarrava uma sacola, botava dentro da outra sacola e amarrava a terceira. Só que nesse dia parece que ele colocou tudo junto. Quando ele desamarrou a sacola que abriu outra sacola que puxou a oferta, caiu o fumo maratá. E na hora, meu irmão, eu fiquei tão sem ação. Eu digo, Jesus, tem misericórdia. Irmãos, não conseguia vencer, né, o cigarro, o fumo maratá. Tão simples, mas também não é tão fácil. Você sabe por quê? Porque o inimigo, ele investe nessa parte do vício. Louvado seja o nome do Senhor. E o vício, ele é uma porta aberta para o diabo também operar. Pastor, mas eu não tenho força. Você consegue, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior é o Espírito. Você sabe como é que você consegue? Buscando a se encher do Espírito Santo. Você sabe que aqui pouco nós estamos vendo hoje na igreja? Eu sou da época que eu nasci na fé, vendo um jovem de 6 anos de idade, 5 anos de idade, sendo batizado pelo Espírito Santo. Nos primeiros hinos da harpa, eu vi crente sendo batizado pelo Espírito Santo. Mas você sabe como é que eram os crentes? Do começo da minha fé, eles ansiavam o batismo com o Espírito Santo. Eles buscavam, eles jejuavam, eles se humilhavam, eles tinham um anseio de sentir esse poder. Você não tem ideia, uma igreja cheia do Espírito Santo, como é maravilhoso. Uma igreja onde tem profecia, tem revelação, tem língua, interpretação de língua, dom de maravilha. Você não tem ideia, irmão, é um negócio lindo, maravilhoso. Eu já vi o dom de língua, e a pessoa que está ao lado interpretando o que Deus está falando é a coisa mais linda do mundo. O dom de profecia, Deus tomar você e falar em nome do Senhor, a coisa mais linda do mundo. Há poucos dias eu vi um vídeo que uma mulher que tinha um braço atrofiado, esse braço, acho que o braço direito, se eu não estou enganado, dela, fazia um Z. Quem sabe o que é um Z de bicicleta aqui? Aquele Zzinho de bicicleta, né? Que fica no pedal da bicicleta. Era daquele jeito o braço dela. E o pastor ficou orando, rebolou ali uma água e orou, a igreja orando, era um congresso. E o braço da mulher foi endireitando, foi se desdobrando, ao ponto de ficar reto e ser igual ao outro. E toda a igreja glorificou. Você sabe que dom é esse? Operação de maravilha. Existe até hoje, pastor? Existe. Por que ninguém vê, pastor? Porque os crentes não querem mais buscar. Pastor, porque a gente não vê mais a mocidade toda louvando, adorando a Deus em língua? Porque não estão buscando. Por que você não vê a igreja? Porque não está buscando. Porque você vê obreiros? Porque não está buscando. Porque você vê pastores? Porque não estão buscando. Temos que buscar a presença do Espírito Santo, que é só desta maneira que nós se enchemos de Deus e temos a força e o poder para enfrentar as guerras de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. 10º ponto, para encerrar: cumpra com seus deveres domésticos. Capítulo 5, a partir do versículo de número 22 até o versículo de número 33, está falando ali os deveres do homem e da mulher. Como é que a mulher deve agir com o homem. Você sabia que o diabo entra muitas vezes na vida da mulher porque ela é insubmissa ao marido? Ela tem um espírito de cangaceira, Maria bonita, quer ser mais do que o homem. Ela tem um espírito da mulher das cavernas, e ele também tem um espírito do homem das cavernas, tem um espírito de lampião. Irmãos, o servo de Deus é diferente, mas isso também está atribuído aos filhos. Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2,
que manda os filhos serem obedientes aos pais, é mandamento, é promessa. Mas também no versículo 4 também tem uma ordenança para os pais: não provoquei a ira aos vossos filhos. Você sabia que tem pais que provocam a ira no filho? Os deveres domésticos também, quando eles não são cumpridos dentro de um lar, são brechas que Satanás encontra para destruir a família. O que é que nós podemos fazer, pastor? Versículo 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Se revista da armadura de Deus, do poder de Deus. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, são contra principados e potestades e hortes espirituais da maldade. O copo aqui está furado. Alguém arranja um copo? Fui beber aqui com 2 copos, me molhei todinho. Pega outro copo para mim aqui. Irmãos, nós vamos orar. Eu quero orar junto com a igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se algum desses pontos você se enquadrou, ou ainda precisa se desfazer, ou se ainda é uma brecha que o inimigo está encontrando na tua vida. Mas só tem um jeito de você vencer o diabo: se revestindo do poder de Deus, se enchendo da presença do Espírito Santo, buscando a presença de Deus na tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite eu quero orar com toda a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou aqui para constranger ninguém. A palavra por si só já faz esse papel. Aleluia, ela já faz esse papel. O amor de Deus, ele nos constrange. Quando somos corrigidos, é porque Deus, ele nos ama. Aleluia. Quantos precisam de oração nessa noite? Quantos querem ser cheios do poder de Deus? Nós podemos terminar esse culto diferente. Pastor, eu tenho um ponto desse aí que o inimigo, eu estou dando brecha para o inimigo. Ele pode ser fechado hoje. Amém? Ele pode ser fechado hoje, depende de você. Depende de cada um de nós. Vem cá, Janaína. Traz a planilha aí. Depende de cada um de nós. Eu quero convidar você a fechar teus olhos. Como a gente não pode aglomerarmos, aleluia. Nós vamos orar. Peço que você feche teus olhos e fale com Deus nessa noite. A palavra do Senhor está nos ensinando a não darmos lugar ao diabo. Nessa noite você vai pedir ao Espírito Santo para que essas brechas sejam fechadas. E o Espírito Santo trabalhe na tua vida, trazendo restauração, trazendo libertação. Não sai daqui. Peça para o Consolador. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Peça para Ele fazer morada. Você que está em casa também, fecha teus olhos. Se ainda tem algo que precisa se consertar com Deus, faça uma aliança verdadeira com Deus. Meu
traz perdão para nós nessa noite, Senhor. Às vezes que errei sem perceber, mas não afaste tua presença. Oh, aleluia. Teus frutos me fazem viver. Diga para Ele. Diga para o Espírito Santo nessa noite. Consolador, Mora em mim, Espírito Santo. Não saia da minha vida. Me transforma, me liberta. Me ajuda nas minhas fraquezas. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Afasta, Senhor. Não afaste a tua presença. Espírito Santo, traz avivamento a essa igreja nessa noite. Espírito Santo, traz batismo. Jesus traz batismo com o Espírito Santo. Rasga teu peito, adora a Deus nessa noite. Intercessor, o meu ajudador, o meu consolador, fiel, consolador, não sai daqui. Oh, aleluia. Espírito Santo, minha alma chora se tu sair. Consolador, Consolador amado, mora em mim. Mora em nós. Sinto vazio quando estou longe de ti. Oh, Espírito Santo, começa a tocar, Senhor, na tua noiva. Começa a encher, Senhor, a tua noiva de fé. Senhor, nós te apresentamos a nossa vida para ti nessa noite. Senhor, tu sabes como cada um de nós estamos na tua presença. Senhor, ajuda-nos nas nossas fraquezas. Vem nos mudar, Senhor, vem nos transformar. Pai, em nome de Jesus, traz nessa noite, Senhor, avivamento para a tua noiva, para a tua igreja. Não deixa o diabo, Senhor, tirar essa pessoa da tua presença. Ó Espírito Santo, nessa noite, Pai, traz aos teus servos nessa noite avivamento espiritual. Ó Deus, arranca, Senhor, aquilo que não te agrada. Desfaz toda a obra do diabo na vida dessa pessoa, Senhor. Tira toda mentira, todo engano, toda falsidade, todo sentimento faccioso. Se há vício, vem tirar, Senhor. Meu Pai, no nome de Jesus, liberta, Senhor, essa pessoa para a glória do teu nome. Eu creio, Senhor, na transformação. Que as portas que estão abertas para o diabo sejam fechadas nessa noite.
no nome do teu filho amado Jesus. Te peço pelos que estão em casa, Senhor. Te peço por todas as vidas que estiveram do outro lado nos assistindo. Visita cada pessoa, cada lar, Senhor. Visita a vida dos nossos irmãos. Visita toda a residência, Senhor. Pai, eu ordeno em nome de Jesus que todo mal, toda obra do diabo seja desfeita nessa noite, pelo poder que há no nome de Jesus. Toda fraqueza espiritual, toda horte espiritual seja repreendido no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom sentir a presença de Deus. Não desista. Não desista. Não desista de lutar. Não se entregue. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Maior é o que está na tua vida. Maior é o que está na vida da igreja do que o que está no mundo. Maior é o Deus que você serve. É o Deus que está em ti. É o Deus que está em nós. Aleluia. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Glória a Deus.